Louvado seja nosso Redentor Jesus Cristo. Daniel capítulo 9, seguindo ou retomando nossa sequência, nossa caminhada no livro do profeta Daniel. Lá do meio da Bíblia em diante, você vai passar por Salmos, Provérbios, vai passar por Cantares, aí vai começar então o livro dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e aí finalmente Daniel. Daniel capítulo 9. Permitindo o Senhor, hoje faremos a primeira parte da exposição desse texto. Esse nós não projetamos, como eu digo, todo culto, no culto da manhã e no culto da noite, para que os irmãos não percam o costume de abrir as Escrituras. Tenho ouvido que alguns irmãos nossos, quando vão a alguma igreja e levam a Bíblia, algumas igrejas nossas, ficam constrangidos porque o povo não tem levado Bíblia mais. A oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. O 10. Não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. 14. Por isso, o Senhor o torna a trazer sobre nós uma mal, e o fez vir sobre nós
Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. 18. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. 23. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós vamos orar novamente e faremos como fizemos agora há pouco. Alguns instantes em oração silenciosa, quando cada um de nós levará o seu pensamento diante do Senhor. E sempre que eu digo isso nesse momento, sempre que eu faço esse pedido para os irmãos, eu faço o seguinte comentário: por certo, temos muitos motivos para apresentar diante do Senhor. Temos. Nós carecemos que o Senhor intervenha em situações familiares. Temos preocupação com a criação dos nossos filhos.
Talvez alguns de nós tenham situações complicadas no trabalho, que precisam ser resolvidas durante a semana. Tudo isto é justo ser apresentado diante do Senhor. Mas nesta hora, um pedido apenas. Instrua-me nesta hora, Senhor, fale comigo. Não permitas, assim como Jacó lá no Val de Jaboque, no dia em que seu nome foi mudado de enganador para Jacó, para Israel, o pai da nação, quando falou com o Senhor que não desejaria que aquela hora passasse, que aquela noite passasse sem que ele fosse abençoado. Que essa seja a nossa oração. Senhor, não permita que os minutos que passaremos ainda aqui, que o tempo que ainda passarmos aqui, não sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas frontes e falar ao Senhor. Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, eis-nos aqui, Senhor, uma porção do Teu povo, uma pequena e humilde representação da vastidão que é aqueles que são chamados segundo o Teu nome, daquela multidão que no tempo oportuno do Senhor estará reunida diante do trono, glorificando e engrandecendo e louvando o Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, no tempo ainda das assolações. Estamos aqui ainda, Senhor, no tempo em que a vontade de fazer a vontade do Senhor encontra uma resistência em nós mesmos, porque ainda estamos militando o espírito contra a carne, e a carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Por isso, Senhor, nós te imploramos que visite o Teu povo com poder e com graça, iluminando nossas mentes, abrindo nossos corações, intervindo em nossas vontades, que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia, que assim como a chuva e a neve não retornam sem que cumpram os seus propósitos, assim seja a palavra que procede da Tua boca, e nós cremos que a palavra que lemos é verdade, é inerrante, é totalmente suficiente, é inspirada pelo Senhor e útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a educação na justiça, a fim de que sejamos maduros e habilitados para toda boa obra. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Nós sabemos que do capítulo 7 em diante de Daniel inaugurou-se uma outra fase. Os 6 primeiros capítulos são narrativas de acontecimentos que vão ali passo a passo acontecendo e sendo narrados. Do capítulo 7 até o 12, um texto diferente, uma literatura diferente, chamado de literatura apocalíptica, visões, sonhos, profecias. E nós já ouvimos aqui, eu não sei dizer quantas vezes, mas nós já ouvimos dizer que, sobretudo, esse tipo de texto, esses capítulos aqui, esses ensinos a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, tem 2 propósitos principais. Você já anotou isso, você que tem anotado os sermões. O primeiro propósito é encorajar Daniel. Eu não posso me esquecer disso. Eu preciso ler estes capítulos, inclusive esse que nós lemos agora, o 9, levando em conta que o Senhor tem o propósito de encorajar Daniel. Daniel ainda está em situação adversa, lutando todos os dias para sobreviver no cativeiro, vivendo ventos contrários, oscilações, como nós veremos mais adiante, se o Senhor permitir.
E ainda o outro propósito é o de fortalecer a própria igreja. Nós já fizemos perguntas e encontramos algumas respostas, como que as revelações que vão sendo dadas aqui poderiam de alguma forma encorajar Daniel, ou fortalecer a igreja, até porque muitas notícias não eram boas, falavam do avanço do mal. Nós já encontramos várias respostas em sermões anteriores. Nós já vimos também, e acredito que alguns já tenham anotado, que os temas principais nesse tipo de literatura são esses aqui, ó. Revelar acerca do crescimento do mal. Nós já vimos e temos isso gravado lá, como que saber de antemão que o mal vai se expandir, isso pode trazer algum encorajamento, mas traz sim. Um segundo tema é o cuidado de Deus por seu povo. Quando falamos de propósitos anteriormente e falamos agora de temas, são pressupostos que precisam ser levados em conta quando lemos o livro. Não só o livro, esses capítulos de Daniel, mas como qualquer outro texto de literatura apocalíptica, inclusive o livro de Apocalipse. Também a segurança de que o mal não prevalecerá. E finalmente, a única coisa com duração eterna é o reino de Deus. Este capítulo 9, meus amados irmãos, registra uma grande descoberta. Esse capítulo 9 registra uma grande oração, extensa, e quase toda ela dedicada a um assunto apenas, um motivo apenas: confissão, quebrantamento. E esse capítulo, além de revelar uma grande descoberta, de registrar uma grande oração, esse capítulo também apresenta uma grande revelação. Tem comentaristas que dizem que este capítulo 9 de Daniel é uma das mais entusiasmadas partes de todo o livro de Daniel. Eu comecei a refletir nisso, porque eu achava o capítulo 10 exponencial. Mas esse 9 é muito importante. Nosso tema para o capítulo 9. Daniel 9. O cuidado de Deus por seu povo e a segurança de que o mal não prevalecerá. Primeiro destaque, nos 3 primeiros versículos, uma grande descoberta. Quando estava estudando essa passagem, sobretudo esses primeiros versículos, e hoje, se o Senhor permitir, ficaremos só nesses 3 primeiros versículos. Os outros 24, o Senhor dará oportunidades no futuro, se for da vontade dEle. Me veio à mente uma promessa, uma outra profecia de um outro profeta, do profeta Joel. E a promessa desse outro profeta, que me veio à mente, só vai se cumprir lá no Novo Testamento, depois da encarnação, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Mas é interessante que mesmo antes do cumprimento da promessa que eu vou falar para vocês agora, Daniel já a experimenta. No Antigo Testamento, há homens como Daniel, que já experimentavam promessas que só se realizariam no Novo Testamento. Qual que é a promessa de Joel? A promessa é: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Essa última parte aqui que veio à minha mente. O texto, a profecia de Joel, dá-nos conta de bênçãos, de privilégios advindos da ação do Espírito Santo.
e o Espírito Santo promoveria na vida de jovens visões, coisas que não são próprias ou apropriadas para os jovens. Os jovens, via de regra, não têm visão porque andou pouco, a visão é limitada, não subiu a montanha ainda e nem começou a descer do outro lado. A visão é muito curta, mas o Espírito Santo é capaz de fazer os jovens terem visões, ou seja, experiências, serem experimentados, maduros na fé, conseguirem enxergar além da circunstância. E esse mesmo Espírito promete o profeta Joel, que faria com os idosos aquilo que não lhes era natural, fazer com que os idosos, que naturalmente teriam visões. Você fala de um problema de casamento, com um sujeito casado há 50 anos, ele fecha os olhos e conta para você como é que é. Ele enxerga isso tudo, porque ele já passou por lá. O que não é comum no idoso é o quê? É ter sonho. Ele não sonha mais, ele não olha para frente, ele não planeja mais, porque ele pensa que a vida já passou. Mas o Espírito habilita o idoso a ter sonhos, e Daniel está aqui tendo sonhos. Para ficar claro para nós precisamos saber que Daniel aqui, no primeiro ano do reinado de Dario, Daniel é um homem idoso. Ele tinha 14 anos de idade quando ele foi levado para o cativeiro babilônico, e agora ele está com 82 anos. Está com o coração fervilhando. Esperança é comum na sua vida. E quando eu falo disso, eu lembro também de outro idoso, João, lá na ilha de Patmos, que ao invés de estar lá reclamando da vida, porque estava com idade avançada, João tinha mais de 90 anos quando foi exilado, todos os seus companheiros de ministério já tinham morrido, estava longe da sua terra, da sua parentela, num lugar estranho, e João estava lá com o coração pujante, porque João está tendo visões, está tendo sonhos, está olhando para frente e vendo um futuro glorioso. Daniel fora levado para a Babilônia por Nabucodonosor por volta do ano 605 a.C., ou seja, faltavam mais ou menos 605 anos até a vinda de Cristo. Não se contava assim na época, depois eu posso explicar para as crianças ou os professores deles, que estão ensinando aí sobre Antigo e Novo Testamento, explicam para eles mais ou menos isso aí. Se tiverem dúvida, eu posso ajudar. Passaram-se 68 anos depois do reinado de Nabucodonosor, do seu filho Belsazar. Então os medos e persas invadem a Babilônia, e Dario, o primeiro rei dentre os medos e persas, e ele era medo, assume. Quando ele está no primeiro ano do reinado dele, já se passaram 68 anos desde o início do cativeiro. O velho profeta agora pode recordar 68 anos, mas sem lamúrias, sem reclamações. Ele pode recordar de forma corajosa e testemunhar com firmeza seu testemunho de amor ao Senhor. Em todos esses 68 anos até então, de cativeiro, Daniel experimentou oscilações daquelas assim, se fôssemos colocar num gráfico, muito agudas. Ele experimentou momentos altíssimos em que foi considerado o segundo no reino, era o primeiro depois do rei. Nós encontramos nas narrativas anteriores alguns momentos que Daniel está sendo coberto de honras, um estrangeiro, um cativo, um escravo, na mais alta posição, o segundo depois do rei. Mas nós vamos encontrar Daniel em outras vezes na cova dos leões, desonrado. Nós vamos encontrar Daniel algumas vezes colaborando com o rei nos seus decretos, e outras vezes os próprios decretos do rei colocam a vida de Daniel em risco. E mesmo essas oscilações todas não foram suficientes.
para que Daniel perdesse suas convicções, sua fidelidade ao Senhor. Lembrando que a própria nação de Judá estava no cativeiro porque perderam essas coisas, por causa da sua infidelidade. E Daniel então é um antítipo, é o oposto, é a contracultura. Tudo aquilo que a nação estava sendo condenada, Daniel é o exemplo daquilo que o povo não era. Mas apesar de estar longe da sua terra, longe da comunhão com o povo de Deus, longe de poder cultuar o Senhor, seu vigor manteve-se firme, porque esse vigor veio sempre do Senhor, e é o que está acontecendo aqui. O Senhor renovando as suas forças. O que nós encontramos aqui nessa passagem está encorajando muito Daniel. É por isso mesmo que depois de tantos anos, desde que ele saíra de Jerusalém, a fé, meus irmãos, deste velho profeta mostra-se tão vigorosa como antes. Aquele mesmo garoto que recusa as iguarias do rei para manter-se fiel ao seu Senhor, mesmo depois de 68 anos, sendo influenciado por uma cultura pagã, convivendo no meio de pecadores, num ambiente hostil, em que em certas ocasiões a nação inteira se prostra diante de uma imagem, em que todos aqueles que não adorarem a imagem, ou todos aqueles que orarem ao seu Deus, correm risco de morte. As tribulações não enfraqueceram esse velho profeta, meus irmãos. Não há ambiente hostil capaz de fazer com que um servo do Senhor consagrado venha se enfraquecer. Não é desculpa, não é justificativa, mas o ambiente aqui é muito hostil. É por isso que eu cedi à tentação. A tentação foi muito grande. Eis a diferença de um menino para um homem na fé, porque ele com 14 anos já demonstra-se um homem na fé, e mantém-se assim até o fim da sua vida. As promoções que ele recebe das posições elevadas no império, as honras não o envaideceram, assim como as provações e as perseguições não fizeram com que ele negociasse, perdesse a fé e a esperança. Assim, aqui no início do capítulo 9, nós encontramos Daniel fazendo, sabe o que? Lendo a Bíblia. Vamos reler o versículo 1, por favor, do capítulo 9. No primeiro ano no 2, ele vai dizer: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Quando ele diz livros, ele está falando o Antigo Testamento, o que tinha até ali. Não era encadernado igual nós temos hoje, eram rolos. E ele estava examinando os rolos do livro do profeta Jeremias. Daniel foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Dos profetas do Senhor, talvez seja o que experimenta o maior número de visões, de sonhos. Daniel teve uma experiência que, se não me falha a memória, foi a única. Ele não só interpretava os sonhos de Nabucodonosor, as visões de Belsazar, mas ele conhecia o sonho de Nabucodonosor. Vocês já acompanharam comigo aquela ocasião em que Nabucodonosor tem sonhos, e ele não quer contar os sonhos para os seus sábios decifrarem, ele quer que os sábios contem qual o sonho que ele teve. Todos os sábios que ele chama dizem para ele: isso é impossível para um homem poder saber o que você sonhou lá na sua câmara de dormir. Mas Daniel
cujo Espírito Santo agia. Não só conta, decifra o significado do sonho, mas conta qual o sonho que Nabucodonosor tivera. Mas apesar das extraordinárias visões e revelações que recebe do Senhor, nunca abandonou o hábito de ler a Escritura. Nesta ocasião, como eu disse, ele estava lendo os rolos do livro do profeta Jeremias. Alguns comentaristas, quando colocam a época, provavelmente quando ele era garoto, ele conheceu o profeta Jeremias pessoalmente, que já era um homem maduro, já era profeta, que profetizou antes do cativeiro e no início das deportações. Houve encontro ali. E as profecias de Jeremias haviam sido escritas, e por serem a palavra de Deus inspirada e inerrante, elas foram maravilhosamente preservadas nos anos seguintes. Mais de 6 décadas depois, o que estava escrito do profeta Jeremias estava sendo preservado, e Daniel as estudava. E enquanto Daniel lia, ele quase não podia acreditar no que os seus olhos viram. Em sua leitura, meus irmãos, Daniel foi levado a refletir em algo que talvez ele tenha perdido de vista, ou provavelmente ele não tenha percebido antes. Aquilo que nós estamos falando aqui o tempo todo, as causas que levaram o povo de Judá a serem levados cativos, não era algo tão claro para aquele garoto. Ele não conhecia muito de política nacional, ele não tinha como avaliar a espiritualidade. De repente as coisas estão acontecendo, um cerco acontece, invasões de uma nação estranha começam a acontecer, muralhas começam a ruir, e de repente eles começam a passar fome, e as tropas inimigas invadem a sua cidade, e muitas pessoas vão sendo levadas, ele vai junto. Mas agora, com 82 anos, relendo o livro do profeta Jeremias, ele percebe então quais são as razões do cativeiro, ou seja, ele descobre por que o mal cresceu tanto assim no meio do povo. Pela oração que Daniel faz aqui, que nós lemos, provavelmente ele acabara de ler Jeremias 25. Eu estou falando para quem quiser anotar, mas não é para ir lá, senão a gente vai perder tempo. Provavelmente estava lendo Jeremias 25, e lá diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Na oração aqui de Daniel, várias vezes ele vai dizer: nós não demos ouvidos aos servos do Senhor, aos profetas, dentre os quais Jeremias. Então ele está lendo isso e ele está ficando alarmado. É por isso que nós estamos aqui. Não é por causa de política internacional, não é por causa do governo que nós tínhamos, ou do partido que governava Jerusalém naqueles dias. Não era porque erramos nas estratégias de defesa, não é porque os nossos muros não eram tão fortalecidos, não é porque os nossos exércitos não eram tão bravos, não é porque nos faltavam instrumentos bélicos para a guerra, é porque o povo do Senhor pecou contra Deus, é porque nós, os nossos pais, pecaram contra Deus, é por isso que estamos sendo assolados. O idoso profeta refletia então sobre quão verdadeiras haviam sido as profecias de Jeremias, porque ele agora as experimenta. De fato aquela palavra era verdadeira, se cumpriu exatamente como profetizado. Vieram tribos do norte, a Assíria veio nos assolar, até que a Babilônia veio, e já fora profetizado o nome do rei que nos conquistaria, e de fato ele nos conquistou.
Desde a invasão de Nabucodonosor, meus irmãos, a terra de fato se tornara em ruína. Em seguida, na leitura do profeta Jeremias, Daniel teria lido: farei cessar entre eles a voz de folguedos, de júbilos, e a de alegria, e a voz do noivo, e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Isso também o teria levado a meditar, quando ele está lendo lá, Jeremias. Muitos jovens prontos a casar-se, foram subitamente separados por causa do cativeiro. Fico tentando imaginar essas coisas quando eu leio nas Escrituras. Quando a gente olha para aqueles noivinhos, cheios de esperanças, aquela virgenzinha esperando o casamento, sonhando em ter os seus filhos, aquele jovem sonhando em ter a sua casa. De repente, antes do casamento, invade um exército na sua cidade e leva a sua noivinha virgem para o harém do imperador. Os filhos estão sendo separados dos pais. A terra se encheu de tristeza, a terra se encheu de lágrimas. Aí eu começo a entender um pouco melhor, porque aqui no versículo 3, depois de ter lido, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Nós temos testemunhos desse episódio. Nós temos salmos sendo compostos, canções sendo compostas, retratando esse período do cativeiro. Asaf compôs, e eu vou falando referências para quem quiser anotar. No Salmo 79, ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, descrevendo aqui a destruição do templo, descrevendo a destruição de Jerusalém. E o salmista pede a Deus que intervenha e vingue o sangue dos inocentes. Isso tudo porque o povo que se chama pelo nome do Senhor perseguiu deuses estranhos. É porque o povo se esqueceu do Senhor, se voltou contra o Senhor, começou a se enamorar pelos postes ídolos, por Baal, pelos Baalins. São consequências perversas do pecado, da desobediência e da infidelidade. E muitas vezes estão usufruindo de forma penosa, sofrendo a mão pesada do Senhor e não conseguem perceber. Esta talvez seja uma das razões porque Moisés, na sua oração, ele começa o Salmo 90 e só lá na metade do final que ele faz uma oração, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, porque muitas vezes nós não sabemos contar os nossos dias, não sabemos observar as nossas experiências, semeamos mal, colhemos mal, mas continuamos a semear do mesmo jeito, achando que talvez as coisas possam mudar. O mesmo Asaf, no Salmo 74, lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança, este monte Sião em que habitaste. Ele fala da invasão do templo, da violência contra os lugares santos, daquela sensação que eles tiveram do abandono. Mas talvez o mais conhecido lamento seja o 137, o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Fala do choro dos exilados, fala da saudade de Jerusalém e fala da humilhação sofrida. Tem um comentarista que diz que é um dos salmos mais emocionais e fortes sobre a experiência do exílio. Mas então Daniel, lendo o profeta Jeremias,
ele contemplou também as seguintes palavras: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Nos dias aqui do capítulo 9, a Babilônia já tinha sido destruída. O reino babilônico já ruíra. Houve mudanças. Um outro império assume o domínio. Mas esse império que assume agora continuava dominando sobre os judeus, que ainda estavam no exílio, que ainda estavam longe de casa. Nós já vimos que o próprio Daniel está no cativeiro desde o início, 68 anos. Mas agora, ele lê que este exílio vai durar apenas mais 2 anos. Em meio à descoberta das causas que levaram o povo para aquele grande e terrível sofrimento, fizeram com que Daniel se prostrasse, se humilhasse diante do Senhor, e fizeram com que ele se animasse, porque apesar da profecia sobre o mal, o texto lá de Jeremias reforça aquilo que Daniel já vem experimentando. O cuidado de Deus por seu povo e a segurança de que o mal não prevalecerá. Por isso que Daniel continua a leitura do profeta Jeremias. E ele vai chegar lá no capítulo 29, a partir do versículo 10, e eu repito, não precisa abrir. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ao mesmo tempo que a profecia fala dos pecados, fala do livramento. Ao mesmo tempo que a profecia fala das consequências, da perversão deles, do sofrimento, da condenação, fala do livramento. Ali estava Daniel de novo nas Escrituras, lia a promessa divina de que o exílio terminaria após 70 anos, mas há uma condição: se o povo de Deus se voltasse a Ele, se o povo de Deus se arrependesse, seriam trazidos de volta à sua terra. Fico tentando imaginar o coração do profeta, que praticamente passou a sua vida inteira não tendo vontade própria, vivendo como escravo. E quando lê pelas Escrituras que haverá um fim para o cativeiro, que faltavam apenas 2 anos, 2 anos apenas, depois dos 68 anos que ele está lá, sua alegria e seu regozijo. Com mais de 80 anos, Jerusalém para ele era apenas uma lembrança da adolescência, mas ele jamais se esquecera de lá. Por 68 anos, Daniel 3 vezes por dia abria a janela em direção a Jerusalém
e clamava ao seu Deus. 68 anos, 3 vezes ao dia, mesmo sob a sentença de morte, de ser lançado na cova dos leões. Daniel se voltava em oração, em clamor ao Senhor, com as janelas abertas para Jerusalém. Tudo em Daniel demonstra o seu anseio de voltar. Agora ele está lendo a promessa divina, afirmando que após 70 anos, o povo de Deus poderia retornar àquele lar, voltar a celebrar ao rochedo de sua salvação. O salmista vai dizer: porque estás abatida, ó minha alma. Eu sei porque minha alma está abatida, porque está longe de Deus, porque está de certa forma impedida de cultuar ao Senhor. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. E Daniel pensa assim: mais 2 anos, nós poderemos voltar e nos prostrar diante do Santo dos Santos. Jerusalém será reconstruída, e Jerusalém representa quem? Representa Cristo. O templo representa Cristo, representa o ponto de contato, o lugar onde, único no mundo, em que havia comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. Eles não só estavam socialmente frustrados, culturalmente frustrados, porque estavam longe da sua terra, eles estavam literalmente longe de Deus, porque somente em Jerusalém eles poderiam cultuar o Senhor. Eles não podiam cantar louvores, como diz o Salmo 137, como entoar louvores em terra estranha. Mas havia uma condição: então me invocareis, diz o profeta Jeremias, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Daniel não tem certeza ainda se o povo vai atender isso. Ele não tem certeza. Buscar-me-eis, diz o profeta Jeremias, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele não tem certeza que o povo vai buscar a Deus de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Mas isso não estava acontecendo ainda. Não se via quebrantamento, não se via arrependimento, não se ouvia lamentos. O povo estava longe de Deus e não chegavam a lamentar. Eis algo que indigna muito o nosso Senhor. Nós encontramos passagens na Bíblia, como Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele fala que o povo, que boa parte da igreja estava distante do Senhor, pelos seus comportamentos imorais. Ele vai dizer: e nem chegastes a lamentar. Que vocês não mudaram de postura, eu sei. Que vocês estão aí se prostrando diante do pecado, eu sei. Que vocês estão aí em vida torta, em testemunho infiel, eu sei. Mas vocês não chegaram nem a lamentar. Me lembro do profeta Ezequiel, quando lá no capítulo 8, Ezequiel vai profetizar também no cativeiro babilônico, e o Senhor lhe dá visões lá de Jerusalém, do que está acontecendo, e se não me falha a memória, o título da passagem é Visões das Abominações em Jerusalém. As abominações que estavam sendo feitas na casa do Senhor pelo povo de Deus, a idolatria daquele povo, a imoralidade daquele povo. E depois dessas visões, Ezequiel vê alguns anjos com espada na mão para entrar na cidade e fazer justiça àqueles pecadores. Mas dentre os anjos com espadas na mão, tem um com estojo de escrevedor.
E antes dos anjos entrarem com a espada, esse anjo com estojo de escrevedor, recebe uma incumbência, entra pela cidade, passa pelas ruas, vê se você encontra alguém chorando naquele lugar, vê se tem alguém chorando pelos pecados que estão acontecendo naquele lugar, veja se tem um lamento, um choro pelos pecados da nação, e marca na testa deles. Daniel lê essa promessa, mas ele não está vendo ainda nenhuma mudança no povo e nem no governo. Esse rei não parece que vai fazer nenhuma mudança, continua nos oprimindo. E eu não vejo por parte do povo nenhuma conversão, nenhum arrependimento. Então Daniel faz a sua parte. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas e jejum, pano de saco e cinza. Não vou ficar reclamando quem não orou ainda, não vou ficar acusando quem não se dispôs ainda, eu não vou ficar dizendo que vieram poucas pessoas se dispor a buscar o Senhor, eu não vou ficar dizendo que esse povo não quer saber de nada, que esse povo não honra o Senhor. Eu vou prostrar-me diante do Senhor e vou buscá-lo com oração, com súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. E Deus interveio, meus irmãos. Nós vamos ver mais à frente, se o Senhor permitir, vamos expor essa parte, quando ele ainda falava, e é interessante que ele se explica várias vezes. Lá no versículo 20, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Já seria explicação suficiente, nós todos já sabemos o que ele está fazendo, mas ele continua, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. No princípio, quando ele se voltou, se prostrou, se humilhou, nesta mesma hora foi dada uma ordem para Gabriel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Nós já sabemos o que aconteceu depois, nós temos o cânon bíblico todo completo. Esse momento foi um grande marco na história do povo de Deus, foi uma grande lição. 70 anos no cativeiro, para eles saberem que não há nenhum refúgio, nenhuma segurança longe do Senhor. Quando olhavam para trás, eles viam esse poste fincado. Muitos salmos foram compostos depois. Por muitos anos, o povo saía, quando voltaram para Jerusalém, eles caminhavam indo para o templo, entoando essas canções, lembrando essas histórias, como por exemplo o Salmo 126. E o título é bem sugestivo: Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E parte desta restauração aconteceu porque um homem, examinando os livros, descobriu qual era a causa, qual eram as consequências do pecado do povo, e o livramento advindo da parte do Senhor. Essa é a história da nossa redenção, essa é a história da nossa vida, essa é a história da existência humana. Nós sofremos por conta da queda, nós vivemos um cativeiro em que a nossa alma está presa num corpo morto. Nós vivemos uma guerra, uma luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Mas pelas Escrituras, nós não só descobrimos qual é a causa do nosso sofrimento, nós não só descobrimos a causa de como uma pessoa saudável pode começar a desenvolver uma doença que começa no dedinho do pé,
que ela para de sentir e passa para o pé e vai matando o corpo enquanto ela ainda está viva. Daí a pouquinho o pé não mexe mais, do joelho para baixo não mexe mais, a perna não mexe mais, e a pessoa está viva, respirando e consciente, e aquilo vai subindo até ela não conseguir mais respirar, mas ela está consciente. Como pode, Senhor, aqueles que o Senhor criou passar por isso? Não sei quantos acreditam, mas tive uma situação uma vez, que uma pessoa estava possessa de um espírito mal. Tive algumas oportunidades desta, e naquele dia, depois de uma noite inteira orando com o sujeito lá, com as mãos ensanguentadas, depois de quebrar vidros onde ele estava, me veio assim: Senhor, olha o que o inimigo das nossas almas, o inimigo de Cristo, está fazendo com a sua criação. Nós não podemos olhar para um pai sepultando o seu filho e achar que isso é normal. Nós não podemos ver nosso corpo se decompondo quando nossa alma quer viver. Nós todos ouvimos ditados de que só tem uma coisa certa para essa vida, que é a morte. Mas pelos livros nós sabemos qual é a causa disso, qual que é a causa do nosso cativeiro, qual é a causa da nossa escravidão. Por que que eu não faço o que eu gostaria de fazer? Por que que eu não, de fato, não tenho prazer naquilo que é bom e agradável? Por que que me inclino para o que é mal? Por que que eu rio quando alguém cai? Porque é tão difícil chorar com os que choram, porque é tão difícil me alegrar com os que se alegram, porque é tão difícil perdoar, como é tão difícil amar, como é tão difícil dar a outra face, andar mais uma milha, como é difícil entender que quem perde nessa vida está ganhando, como é difícil, Senhor, me alegrar com a perseguição, porque é o que Jesus ensina: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram com os profetas que vieram antes de vós. Como me alegrar com a perseguição? Como me sentir bem quando eu sou esquecido e humilhado? Mas pelos livros nós sabemos qual é a causa. Nossos primeiros pais quebraram o pacto, quebraram a aliança, comeram do fruto. Com seu ato disseram: queremos ser como Deus, não queremos depender de Deus, podemos viver muito bem sem Deus. E por conta disso nós usufruímos com isso tudo. É por isso que doenças tão terríveis como esta, e outras que vão corroendo uma pessoa. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um homem adulto, grande, quando ele começa a ser corroído por um câncer nos ossos, e o fim da sua vida desse tamanho. Não sei se você já teve a triste experiência de estar num velório com um caixãozinho branquinho, pequenininho, e aquela mãe tem que voltar para casa com o quartinho todo enfeitado. Essa é outra história de uma família cuja esposa ficou grávida e nasceu o bebê, e ela amamentou. Uns dias depois, a bebezinha faleceu. Ela teve que voltar para casa com o quartinho todo enfeitado, com o bercinho preparado, com o enxovalzinho todo pronto. E descobriu alguns dias depois que ela tinha um problema. Ela ainda teve que, com 20 e poucos anos de idade, tirar útero, ovário, e a promessa de que você não foi mãe. Levei o seu filho e você nunca mais vai poder ser mãe, nunca mais vai poder gerar alguém no seu ventre. Explica para ela que é assim mesmo, que a vida é assim. Se nós não nos indignarmos com a perversão das quais nós estamos sujeitos. Lembro um dia que estava num lugar lá na cidade de Vargem Grande, e 3 jovens passando, 2 mais velhos e um mais novinho, arrumando-se um cigarrinho de maconha. Os 2 mais velhos tinham cara de que usavam isso há muito tempo, e o outro estava com a cara que ia usar pela primeira vez. Eu não aguentei. Eu entrei na frente deles e falei: não faça isso, não experimente, não comece, não dá o primeiro trago, não anda com esses sujeitos. E acontece isso toda hora tem alguém sendo abusado, toda hora alguém experimentando droga, toda hora um bebezinho sendo abusado, toda hora alguém sendo vendido como escravo, toda hora uma moçazinha virgem sendo abusada, toda hora acontece isso. E nós sabemos qual é a razão.
não é o governo, não é a política de segurança pública, é o pecado, é o mal que habita em nós, aquela sombra que tomou conta do coração do ser humano. Mas estas 70 semanas elas vão terminar. As Escrituras prometem para nós que aquele que foi morto vive pelos séculos, Jesus Cristo. E essas 70 semanas, que figuravam os 70 anos daquele cativeiro, haverá um fim para isso tudo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu espero que todos nós fiquemos assim naquele dia, quando o Senhor restaurar todas as coisas, que nós olhemos para trás e fiquemos assim também, fiquemos como quem sonha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para frente, nós iremos, se o Senhor permitir, no segundo trecho do livro do profeta, que é uma grande oração. Vamos nos dedicar a um tempo nesses versículos, do 4 ao 19, nessa grande oração, uma oração extensa. E depois, na revelação que o anjo faz para Daniel. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.